pegando esse ponto aí, tem se você procurar como é que o Facebook armazena a nossa senha na base de dados dele, tem lá tem um diagramazinho, se você procurar no Google Images tem um diagrama. Eles usam o Bcrypt. Mas basicamente ele encripta o encriptado que foi encriptado, vira criptografia que foi encriptado. Mano. Que Tipo, porra é essa, cara? várias idas. É como se você está pintando sua parede. Você faz a primeira mão, segunda mão, terceira mão. É mais ou menos isso. Eles usam modificadores. Então, imagine que você tem o salt para cada um. Isso. Imagine assim, que quando você pede para um site lá recuperar sua senha e ele te envia a senha, mano, sai fora desse site. Nem use mais. Manda por e-mail ainda, né? Não estão encriptando. Ou, se eles estão encriptando, eles também têm a chave ou um sistema pronto para descriptografar. Então, nesse caso aí que você falou do Facebook, ou num site seguro, você enviou a senha e se você perdeu, o cara falou, cara, você perdeu? Problema seu, não vou te devolver. O que eu posso fazer eu te dou uma outra chance para você criar uma outra. Aí ele vai lá e você cria uma outra senha. Aí, por quê? Porque você pode ter colocado exatamente a mesma senha. A criptografia que vai para lá vai ser diferente. Então, se você fizer de novo, ele vai ter um salt, ele vai ter um outro modificador. Randômico, normalmente bem randomizado, né? Que vai garantir que aquela senha, ela não... ninguém consiga descriptografar ela fácil. Então, por isso que o cara não vai te devolver a senha, sua senha é essa daqui. Ele não sabe, não tem como saber mesmo. Eles não sabem. Aí sim, você imagina que seus dados estão seguros ali, né? Inclusive, uma das né, grandes vulnerabilidades que são encontradas em SASTs é a fraca randomização. Então, às vezes a galera tá usando ali um randomizador para gerar um número aleatório, alguma coisa assim, mas o algoritmo daquela lib, por exemplo, ele é fraco o suficiente para que possa ser preditivo. Então, cara, você pede um número de 0 a 100 randômico, com base no anterior gerado, por exemplo, dá para prever qual vai ser o próximo, saca? Tem umas falhas assim dos algoritmos. Eu tô falando bem de forma teórica e macro, com base nas leituras e estudos que eu tenho, mas obviamente eu não tenho profundidade técnica nisso. Só de randomização existe 1 milhão de artigos, de livro, porque é isso que você falou, você consegue prever, ele não é randômico. Inclusive dependendo de como for a sua semente, né? Você vai lá o seed e fala, cara, essa é a minha semente. Se ela já não for randômica por si só, a maioria dos algoritmos já são problemáticos, né? Vamos dizer assim. Então, cara, isso é muito fantástico, né? É muito foda. Aí tem algoritmo que leva em consideração fatores externos, tipo um algoritmo... o processamento, dados do processador, tempo do processador, data e hora, uma série de coisas. Né? O que ele tá fazendo? Ele tá trazendo mais parâmetros para complicar mais. Sim. Só que assim, ainda é rastreável. Pode deixar de uma forma mais, tipo... Difícil. Mas imagine assim, ó, que depende do clock do processador e... sei lá, depende da máquina. Então fala, mano, minha máquina tem que ser igualzinha, minha memória RAM, meu processador, tudo tem que ser igualzinho. Puta, vai ser difícil. Mas só não. Se o cara que tá criando a chave tá num notebook que é padrão na empresa e o outro tem um notebook que é igual. Já tá perto. Né? Ele já tem a mesma coisa ali. Então, inclusive, eu vi caramba, você tava falando agora lá dos hackers, da conferência hacker que tava tendo? RSA. RSA ou... Black Hat, Defcon. A Defcon, quer dizer... B-Sides. Os caras fazendo engenharia reversa em caça-níquel pra conseguir ficar ganhando, tá ligado? Então, o que os caras fizeram? Eles compraram uma máquina igual e daí começaram a fazer engenharia reversa. E daí eles caíram nesse algoritmo de randômico. E daí quando eles ficaram, puta, vai ser impossível quebrar e tal. E daí eles começaram a fazer engenharia reversa e descobriram como ele fazia, como era gerado esse código randômico. Então dependia do clock, umas coisinhas bem básicas, assim. E daí ele conseguiu reproduzir. E os caras iam pra Las Vegas e ficavam batendo só naquelas máquinas, porque ele sincronizava um aparelhinho que ele tinha, ele ia dar um clique e sincronizava. E o aparelhinho dele falava pra ele quando que ele tinha que apertar de novo o bagulho. Ele ia lá, apertava. Inclusive, tema bem polêmico são as urnas eletrônicas, né? Que tá aí um dispositivo que todo mundo conhece, tem criptografia, porque os dados têm que estar muito protegidos, e já foram vários testes aí que a randomização dos votos não é tão randômica assim, né?
Mas enfim, só pra pimentar um pouquinho o episódio. Mas até as Só pausas pra alimentar mais um pouco, na B-Sides já teve o torneio lá pra hackear a urna eletrônica, hein? Fica Teve claro. isso? Eu não lembro desse. hein? Teve um eventozinho lá, no hacking da urna. eu tenho um pensamento polêmico desse negócio aí. Eu acho que assim, a urna em si, ela é segura. O hardware dela, o processo dela de computar os votos e tudo mais. Até porque ela é bem. Ela passa por auditoria e auditoria pública. Assim. Então, sempre, acho que, não sei se é todo ano, mas sempre tem concurso aberto, né? O pessoal ir lá, hackear e tal. Inclusive, um dos. Com uma série de limitações, mas sim, tem. O fonte tá aberto, né? Você consegue pegar o fonte, né? Inclusive, teve um dos colaboradores lá, né, na empresa que participou desse último aí. Só que assim, beleza, sua máquina tá. É o que a gente tá falando dos dados ali, né? É como se fosse a criptografia, a urna eletrônica. Então, ele tá criptografado, os dados estão ali. Mas o que acontece por trás? Tipo, será que os dados que estão chegando lá para computar são os mesmos que saiu daqui da onde? Tipo, será que o cara não tirou um pendrive e colocou? Tipo, esse tipo de coisa. Então, é muito mais fácil você quebrar outros processos do que esse. Então, para o cara chegar e quebrar a urna, é porque tudo já está perfeito, né? Tipo, é igual a gente está falando de criptografia. Para o cara quebrar a criptografia, cara, ele já teve que passar por tudo. Para ele conseguir seus dados, para tentar criptografar, ele já teve que passar por tudo. Então, sei lá. Pode falar, desculpa, te interrompi. É tipo o RIP Special. Para o cara pegar os dados do servidor, ele já teve que ter acesso. Ele ter acesso, sei lá, ele tem que ter como admin. Então ele saiu escalando privilégio, sei lá, ou fisicamente. Então, já várias coisas já falharam para chegar nesse ponto, né? De você ter que confiar aqui. E é aquela história do contexto também, né? Então, por exemplo, você deu o exemplo falando da urna eletrônica, né? Cara, a urna eletrônica é offline, então ninguém vai hackear remoto, ninguém vai fazer um DDoS, tal. Cara, quem vai hackear? Alguém que tá ali fazendo voto na hora. E ela nem tem tempo para isso. Né, cara, passou 2, 3 minutos, eles não terminou o voto, o mesário vem, e aí, tá tudo bem, né, alguma coisa do tipo. Então tem toda uma proteção com relação a isso. Então o dado, aí sim faz sentido, cara, o dado é sigiloso, porque é o voto, né, tem a ver com toda a parte democrática, política e tal. Então depois dali o dado tem que estar garantido que aquele dado é protegido. Agora, o teu e-commerce, tua API que tá pública na internet, expondo dados de funcionário, de cliente, de pagamento, cara, qualquer um vai lá e faz um crawl e acessa essa porra. Então, tem que estar muito bem protegido com outras camadas, além também, né, da criptografia para alguns dados, porque, como a gente falou, criptografar tudo é inviável, né, não faz sentido. Inclusive, quando eu fazia forense, eu tive um caso que eu precisei fazer análise e a máquina estava criptografada. Eu larguei forense, né, enfim, não fui adiante. Terminei o meu... Digo assim... Decepcionou, né? Cara, foda-se, peguei a máquina criptografada, tô indo embora dessa caralho aqui. Não quero fazer mais, foda-se. Não, eu quero dizer assim, eu larguei os estudos de forense, terminei meu curso, tá, mas não fui adiante, mas os meninos falaram que tem mais uns jeitos aí, tem umas paradas tenebrosas aí que é possível. Mas na época, cara, máquina criptografada, você tem que dar sorte de chegar numa busca e apreensão, por exemplo, a máquina tá ligada, porque ela já tá criptografada, a chave de criptografia tá na memória, por exemplo, você consegue pegar e tal. Tem algumas técnicas forenses que você consegue fazer isso, apesar de ser bem difícil. Mas hoje em dia tem umas técnicas aí, tanto para descriptografar, assim como para criptografar ainda mais, né, e tornar mais difícil as próprias análises e tudo mais. É legal você falar disso, porque isso mostra a importância da criptografia. Sim. Então, ela é o último recurso e ela é válida, ela funciona. Então... Na verdade, não é o último recurso, né? Pra quem é de segurança, né? Roots, o último recurso é meter o disco no micro-ondas, né? Ali acabou. Tacar foguinho nele ali, ó, deixa ele focar. Porque a própria criptografia, cara, que seja hoje ou amanhã, vai ser quebrada. Até os caras falam da computação quântica, porque aí vai matar toda a criptografia, né? Cara, lembra daquela série do... Você que falou dela, Cássio? Mr. Robot. Não, do Vale do Silício, Silicon Valley? E Silicon Valley? O cara criou a porra do algoritmo de IA que foi ficando inteligente, que descriptografou o Tesla em 2 horas. É verdade. Então, obviamente é fictício lá, mas. É fictício, óbvio, mas é um exemplo que pode chegar. Mas né? assim, voltando a esse ponto, né? O último recurso mesmo, cara, se você destrói o dado. Dependendo do dado, obviamente. Vai pagar a sua empresa porque você está sendo hackeado. Bom, a opção é sua, né? Há quem tira da tomada, tira da rede, enfim.